Seja bem-vindo a mais um devocional. E hoje quero tratar com vocês algo que foi até tema da mensagem de ontem, dia 19 de abril, lá na minha igreja, onde o pastor falou sobre perseverança. Eu quero justamente falar com vocês sobre isso. Não retroceda, persevere. Leia comigo aí a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10, verso 32 a 39, que diz o seguinte: Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria e a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Bom, esse texto, o escritor aos Hebreus, depois de uma solene advertência sobre o perigo da apostasia, sobre se afastar da fé, ele vem encorajando os leitores, os cristãos desta determinada época a perseverar na fé, na caminhada cristã, a não retroceder. E é a mesma chamada para nós hoje. Tomar cuidado com o perigo da apostasia que nós temos visto, um aumento gigantesco, um aumento do engano nos nossos dias, a distorção da palavra de Deus, as dificuldades que têm aumentado, e aí também esse encorajamento para nós, cristãos do século XXI, a perseverar e não retroceder. E aqui eu gostaria de apontar 4 pontos, bem rápidos aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Primeiro, lembre-se de que o Evangelho traz luz, mas também traz provas. É o que ele deixa claro aqui no verso 32 e verso 33. Olha só. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Ou seja, o próprio autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, viver o Evangelho, perseverar nessa fé, não é algo que é um mar de rosas. Ele esclarece a nossa vida, ele aponta para Cristo, para o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. É a luz que ilumina aqui a nossa caminhada, a nossa peregrinação. Mas saiba que viver por esse Evangelho, defender as causas dele, vai trazer dificuldades, vai trazer perseguição. Vocês serão injuriados. O próprio Jesus deixou isso muito claro lá no Evangelho de João capítulo 16. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte, olha só: o caminho do reino, o caminho do Evangelho é estreito. Amplo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito, apertado, o caminho dificultoso é o que conduz à vida. Por quê? Na caminhada do Evangelho você também tem que renunciar às suas vontades. Tem que haver a renúncia para viver o propósito de Deus. E saiba que essa renúncia também traz dificuldades, porque você está matando as vontades, muitas das vezes, meramente apenas da carne. Aqui eu não estou dizendo de sonhos. Estou falando de fato de vontades que são induzidas pela carne, pela ação pecaminosa que vem do interior do coração humano. E quando nós nos opomos a viver aquilo que é o padrão mundano, do mundo, em questão de conceitos, práticas, pensamentos, ideologias, nós vamos padecer perseguições. Certo? Então, o Evangelho traz luz, mas também provas. Certo? Segundo ponto, lembre-se de que aquilo que temos é maior que aquilo que podemos perder por causa das perseguições. E olha só o que ele diz no verso 34 e 35.
porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ou seja, quando acontecer de perseguição, assim como estava acontecendo com esses irmãos nessa determinada época, que estão sendo encorajados, está falando, olha, vocês não só se compadeceram daqueles que estavam sendo presos, né, presos aqui por conta do Evangelho de Cristo, por defender a verdade, anunciar a salvação, apontando para Cristo, né, indo na contramão do mundo naquela época. Né, vocês não só se compadeceram desses, mas também sofreram perseguição. Vocês tiveram os bens expoliados, confiscados. Vocês perderam por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Agora pensa bem, nós estamos vivendo isso na atualidade. Temos nossos irmãos que são presos em outros países por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por pregar a palavra. E nós oramos por eles. Nossos irmãos da Nigéria, no Sudão, em várias partes do mundo, que têm padecido perseguição, têm sido mortos, nós oramos pedindo para que Deus os fortaleça. Mas e quando essa perseguição um pouco mais profunda chegar até nós? Será que nós vamos ter essa mesma perseverança que esses irmãos tiveram? Esses que estão tendo atualmente? Como será nosso posicionamento? Será que hoje, por medo do tal do cancelamento, nós estamos deixando de fato, defender e pregar a palavra? Então, persevere, não retroceda. Ainda que o mundo diga o contrário, fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo que é os valores do reino. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então, nós sabemos que a recompensa, o galardão que nos aguarda, ele é grandioso. Assim como eles falam aqui, olha só, que eles, no verso 34, ainda falam que eles perderam com alegria porque eles entendiam que tinham um patrimônio superior e durável, superior, eterno. Essa é a confiança que nós temos que ter, não podemos perder. Terceiro, devemos manter os olhos em Cristo, pois ele voltará em breve. Essa bendita esperança que deve alimentar o nosso coração, a nossa mente, manter viva a chama da nossa fé. Olha só, versos 36 e 37. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Jesus vem. Como que está a sua fé? Como que está a minha fé? Como é que está a nossa perseverança? Vamos perseverar. E o verso 38 e 39. Os justos vivem pela fé e não retrocedem. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aqui é um texto que foi citado lá de Abacuque, capítulo 2. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não se alegra nele, não se agrada dele. Já pensou? Nós retrocedendo, e nós tendo isso, um dia o Senhor fala, olha, você retrocedeu, não me agradei. Como é que nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida, se muitas das vezes nós retrocedemos? Nós fraquejamos, damos ouvido às dificuldades, nós fazemos igual Pedro, né? Quando eles estão ali naquela tempestade, no meio do barco, ali no barco, no meio do mar da Galileia, aquela tempestade, o barco está quase afogando, indo a pique, e ao longe eles viram o vulto de Jesus. E eles falam, é Jesus, e Pedro diz o seguinte, olha Senhor, se é de fato o Senhor, permita que eu vá até ti. Estou parafraseando aqui, tá? E Pedro vai andando sobre as águas, no meio da tempestade, olhando para Cristo. Mas chega um momento que ele repara o vento contrário. Ele repara a dificuldade que está sendo enfrentada. Ele começa a afundar. Ele clama por socorro. E Jesus diz, homem de pouca fé. Como tem sido a nossa fé, a nossa perseverança nesses últimos dias? Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O bem mais precioso que nós temos é a nossa alma.
a nossa eternidade. Se você retroceder agora, o que vai acontecer? Então persevere, não retroceda. Permaneça firme. Você verá o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe.